retornamos então com engenharia genética. Exame de DNA. O que é interessante é que estamos vendo toda essa questão da engenharia genética, da manipulação dos genes, possibilidade do DNA recombinante, vacina gênica, transgênicos, clonagem. Isso significa o quê? Que a gente consegue manipular, que a gente consegue fragmentar o material genético, colocar em outros seres vivos, transferir de uma espécie para outra, colocar em outros seres, transformar esses seres. Eles podem... Aí você pensa, transformar, mas o porco, que foi dado exemplo no outro momento, em relação ao óleo, que é um óleo mais saudável, o óleo que está presente nas suas fibras é um óleo relacionado a tanta saúde quanto o óleo produzido pela sardinha, pelo salmão. Então, assim, até meus alunos brincam, como é que é essa história, professora? Mistura o porco com peixe, o porco agora nada? Como é que é isso? Não, o porco tem escamas? Não, só transferiu aquela característica do óleo. Então, o porco tem a mesma estrutura, se comporta da mesma forma, mas quando você for comer essa carne, esse óleo é saudável. Então, por mais que você não visualize essa transformação, não fique como alguns alunos meus já me perguntaram, se o porco tem escama, se ele vai nadar, você não está visualizando, mas esse organismo está alterado. Então, ocorre sim a transformação nesses organismos. E daí que você consegue chegar a essa manipulação tão profunda, então você consegue identificar os organismos profundamente. Na nossa espécie, eles fizeram o mapeamento dos genes. Se nós temos 23 pares de cromossomos, que ao todo, então, são 46 cromossomos, nós temos todo esse mapa em que as características estão ao longo desse mapa. Então você vai na casa de um colega e fala para ele assim, puxa, você está na escola, queria ir na sua casa e tal, pegar o material, você podia me ajudar, me emprestar aquele livro? Livro é muito importante, né? Muitos não usam mais, mas livro é importante, né? Eu queria pegar o livro, como é que eu faço para chegar na sua casa? Aí ele vai te dar orientação, eu moro aqui perto da escola, você segue, vira aqui, vira ali, passou por uma árvore, passou por uma pedra... Você chega lá. É muito legal. Imagina se você tivesse que ficar rodando, você não ia nunca, até porque você teria que bater de casa em casa. Fulano mora aqui, ele é meu colega da escola? Não. Aí outra casa. Fulano mora aqui, ele é meu colega da... Poxa, quando você conseguisse, se é que você conseguisse chegar na casa do seu colega para pegar o livro, não ia adiantar mais, né? Já acabou o teu período de estudos, não ia precisar mais daquele livro. Então... o mapa, ele te indica com precisão. Essa precisão também foi feita em relação aos genes. Imagina que você quisesse produzir mais insulina, nós já vimos a possibilidade de tirar o gene, implantar na bactéria, ou na bactéria que iria produzir, né, em larga escala, ou no vírus que você pode inocular no indivíduo. E ao invés de você pegar o gene para insulina, você pegasse o gene que produzisse o hormônio do crescimento. Olha que coisa! Você pega o gene do hormônio do crescimento. O indivíduo tem diabetes, ele precisa de insulina. E aí ele recebe hormônio de crescimento. Ele continua com a diabetes e ainda vai ter um problema, porque se você receber hormônio de crescimento além do necessário, você pode ter aumento dos seus órgãos, aumento desordenado, aumento na arcada dentária, aumento dos dedos das mãos, aumento dos dedos dos pés, uma série de situações, até a estrutura do teu coração, ela pode se expandir um pouco. Então é muito complexo. Eu não posso trocar o gene da insulina pelo gene do hormônio do crescimento, porque eu não vou resolver o problema de quem tem diabetes. Ao contrário, o indivíduo tem diabetes, vai continuar com diabetes e eu vou criar uma outra situação que pode ser muito prejudicial a ele. Então, mapear os genes é denominado mapeamento gênico ou genoma. Você saber onde está o gene para a característica que está sendo utilizada. E aí, quando você identifica o genoma, né? Quando você identifica o genoma, você consegue perceber que você, ao fazer um teste, ao fazer um exame, você consegue saber que o indivíduo tem olhos castanhos porque recebeu uma parte
né? Genética do pai, outra parte genética da mãe. Que o indivíduo tem cabelo ondulado, porque a mãe possui cabelo ondulado. E o indivíduo tem sangue do tipo A, porque o pai tem sangue do tipo A. Então eu posso comparar com os pais. Eu posso comparar inclusive com irmãos, mas aí essa comparação mais distante, eu digo em linhagem genética, ela não é 100%. E o exame de DNA vem para atender essa necessidade. A necessidade, ele ficou muito conhecido como teste de paternidade. Eu não gosto muito desse termo, não que ele não seja o teste de paternidade. Sim, ele é muito utilizado para a identificação do pai, mas ele também pode ser utilizado para a identificação da mãe. Teste de maternidade, poderia ser esse nome. Então, eu prefiro citar exame de DNA ou exame de identificação. Você está identificando aquele indivíduo. Quando é coletado o material para o exame, sempre lembrando, o material coletado, eu vou visualizar, eu vou trabalhar ou eu vou tratar os genes. Para tratar os genes, eu tenho que ter núcleo celular. Logo, eu tenho que ter célula. Professora, eu vi na TV, eles tiram da boca. Então eles pegam saliva? Não. Eles não pegam saliva. Saliva é o líquido. Conforme nós vamos falando, conforme você vai mastigando alimentos, você vai destacando células da sua boca, que elas podem até estar presentes na saliva, mas não é a saliva que é coletada. Tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque geralmente é citado os fluidos. Coletou da boca, retirou o sangue, então nos dá a sensação que são os fluidos. Não são os fluidos. Quando eles passam a espátula dentro da boca, ele está raspando o interior da boca, claro, vai vir saliva junto, ele está tirando células. Quando ele coleta o sangue, você tem o líquido do sangue, que é o plasma, mas mergulhado nesse líquido você tem a parte sólida, que são os elementos figurados, e dos elementos figurados nós temos as células brancas, que elas são nucleadas, os glóbulos brancos. Eles não usam os glóbulos vermelhos? Não, eles são anucleados. Eles não usam as plaquetas? Não, as plaquetas nem células são. Elas não são células verdadeiras, elas são fragmentos de célula. Então, muito cuidado com isso. O material que é coletado, ele tem que ter célula. Eu já vi caso, professora, que eles usam cabelo. Mas eu não posso chegar aqui e cortar esse pedaço do cabelo e esse pedaço aqui no meio do caminho. Não, eles puxam da raiz com o bulbo, que é aquele pedacinho lá na raiz, que é umedecido, porque quando você arranca, não precisa arrancar o cabelo para ver, mas quando você arranca, fica aquele bulbozinho, quando sai mesmo, não é quando ele quebra, porque se você puxar e quebrar o cabelo, ele tá igualzinho à extremidade, mas se você arrancar o cabelo com a raiz, aí vem um pouquinho de tecido e ali tem células. Eu gosto muito de lembrar que DNA é o nome do material que estão presentes as nossas informações. Isso é sigla, correto? Significa ácido desoxirribonucleico. Ácido. As substâncias ácidas, elas precisam ter vida? Não. Por isso que você pode coletar, mesmo de indivíduos que já morreram. Porque você está tirando a célula, ela já está morta, o núcleo também não tem mais vida, mas o ácido está ali dentro. Que ácido é esse? O DNA. Então, mesmo no indivíduo já falecido, você pode retirar as células e fazer a identificação. Aí você vai pensar, puxa, mas que situação é essa de tirar a célula do indivíduo já falecido? Exemplo, em casos de acidente de avião, onde há explosão desse avião, ou em casos de incêndios em locais que tem muitos indivíduos, como incêndios em prédios, em que a situação das vítimas fica difícil, fica comprometida a identificação. Corpos carbonizados ou mutilados, muitas vezes você não tem como identificar. Então é coletado o material, esses corpos são encaminhados para ao devidos prosseguimentos, e com essa coleta você chama os familiares ou as pessoas que se apresentam como familiares para identificação, e o ideal que sejam unilateral, que seria dos pais para os filhos ou do filho para os pais. Então, esse é 100%. Quando você tem a questão
paralela, que são irmãos, que são tios, que são primos. Há que se fazer exame de DNA? É possível fazer exame de DNA? Sim, mas há margem de erro. Por que a margem de erro? É só lembrar, nas famílias, mesmo os filhos, eles não são iguais. O irmão tem olhos claros, outro irmão tem olhos escuros. O irmão tem cabelo ondulado, outro irmão tem cabelo liso. Um irmão, né, é baixo, o outro irmão é alto. Então, nós não temos indivíduos iguais já na família. Mas, obrigatoriamente, eles receberam material genético dos pais. Porque vai depender o tipo de espermatozoides que aquele homem produz, o tipo de óvulos que aquela mulher produz. Se ela produz mais de um tipo de óvulos, num momento foi um óvulo que foi utilizado para fecundação, aquele que o indivíduo vai ter baixa estatura, no outro momento foi utilizado outro óvulo em que o indivíduo vai ter a estatura elevada. E aí você encontra essa diversidade da manifestação do material genético, mesmo entre irmãos. Então, se os irmãos não são iguais, exceto os gêmeos univitelinos ou monozigóticos, correto? Nesse caso, sim, você tem cópia. O material genético deles vai ser idêntico. Ah, professora, mas eu já ouvi falar de gêmeos idênticos, que o material genético não era idêntico. Sim, mas em exceção. Quando isso? Imagine um casal de gêmeos idênticos, 2 rapazes. Ok. E aí eles vão vivendo, vão crescendo. Um deles resolve se mudar, vai para uma outra cidade. E nessa cidade, infelizmente, acontece um acidente radioativo. Ele é exposto a essa radiação. Se ele retornar para a cidade dele, dependendo do material genético dele que for utilizado para fazer comparação com o irmão, esse material genético já pode ter sofrido algum dano. E aí não dá a similaridade total. Mas isso é uma exceção. Porque, em termos de fecundação, como eles seriam apenas um embrião, que por um fenômeno espontâneo, esse embrião se divide em 2, 4 outros, né? Porque existem trigêmeos, quadrigêmeos, essas outras possibilidades de ser mais do que um casal, né? Um casal no sentido de dupla, né? De serem 2 meninos idênticos ou 2 meninas idênticas. Então, nessas situações muito diferenciadas, muito exóticas, em que um dos gêmeos tenha sofrido alguma pressão ambiental, que ele seja atacado por fatores químicos, físicos ou biológicos que podem ter alterado seu material genético. Fora isso, os 2, ou os 4, ou os 8 gêmeos idênticos, não importa a quantidade, eles terão o mesmo material genético. E quando você coloca esse material genético para a visualização, ele tem um desenho semelhante ao código de barras. Isso, código de barras, igual aquele das mercadorias, do mercado, em que o rapaz passa a maquininha e aí mostra na tela o preço, às vezes mostra a data de validade, às vezes mostra se aquilo é uma verdura, se é alguma coisa relacionada à padaria, as informações daquele produto. Então, o nosso material genético, o nosso DNA, ele fica muito semelhante ao código de barras. Cada indivíduo tem uma ilustração de código de barras diferente do outro. Então, quando você chega num local, células suas vão ficando nesse ambiente, essas células podem ser coletadas, levadas para o exame de identificação, exame de DNA, e pode ser comparado no futuro. Qual seria, além da identificação, outras vantagens em relação ao exame de DNA? Nós acompanhamos nos noticiários uma situação que ocorreu com uma atriz de cinema. A atriz de cinema, ela identificou que na família dela existia a possibilidade dela desenvolver câncer de mama, porque a mãe dela tinha desenvolvido, a avó dela tinha desenvolvido. Então ela pensou, se eu venho de uma linhagem genética em que as mulheres desenvolveram câncer de mama, eu vou realizar um exame de DNA para tentar detectar se é possível que no futuro eu desenvolva o câncer de mama. E aí foi levado o material genético dela, foi feita a coleta, e no exame de DNA deu o traço, o gene para câncer de mama. Ela imediatamente, mesmo antes dele se manifestar, ela fez a retirada das mamas.
e colocou próteses de silicone. Foi uma coisa que gerou, né, bastante, vamos dizer assim, comoção pública em relação ao quê? O impacto. Ela nem tinha desenvolvido o câncer de mama, mas só por conta da assertiva no exame genético, ela preveniu isso. Mas muitos se perguntaram, será que ela realmente desenvolveria o câncer de mama? Será que tem alguma coisa que estava relacionada ao ambiente, ou estilo de vida que a avó dela levou, a mãe dela levou? Fica sempre essa pergunta, porque ela já fez a cirurgia, já retirou as mamas e já colocou a prótese de silicone. Então, foi uma escolha que ela fez a partir dessa sinalização no exame dela de DNA, no exame genético, que ela teria traço, poderia sim vir a desenvolver o câncer de mama. Outras doenças que podem ser identificadas, então doenças neurológicas, como autismo, Parkinson, Alzheimer, epilepsia, doenças cardiovasculares, trombose, infarto do miocárdio, doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, fibrose cística, doença de Bailey, esclerose, Huntington, síndrome de Down, distrofia muscular. E nos sexos, né? No caso das mulheres, o câncer de mama, de ovário, de endométrio, que é a membrana que fica dentro do útero, né? Que é descamada na menstruação. E nos homens, a questão da próstata. Além disso, câncer do intestino grosso, pâncreas, estômago, tireoide, trompas, pele e rim. Então, já foi mapeado os genes da nossa espécie. Como eu já afirmei anteriormente, o genoma está completo. Um mapeamento genético. A partir do momento que eles souberam onde estavam as características, eles conseguem identificar se aquela característica vai se manifestar ou não. Dependendo da manifestação dela, você vai ocasionar danos nesse indivíduo. Então, o exame de DNA, ele é utilizado para a identificação do indivíduo. Você pode identificar ele, identificar os pais dele, avós, irmãos, primos, e pode identificar também, a partir do exame de DNA, a propensão de desenvolver doenças. Mas no Brasil, esse exame de DNA você pode solicitar, você pode fazer e pagar uma empresa para fazer isso. Ok? Você solicita, a empresa faz seu exame, identifica, olha, para você, né, não vai dar nada, não deu nada disso aqui não deu nenhum problema, outros que não estão citados aqui. Por que hoje, no Brasil, só se você solicitar? Porque imagine se, de repente, quando você fosse buscar um emprego, uma empresa te pedisse o exame de DNA. Ah, nós queremos fazer seu exame de DNA. Você já passa por umas etapas, você faz a prova escrita, algumas empresas pedem uma prova escrita, uma redação. Por que você veio trabalhar nessa empresa? Aquilo não deixa de ser uma avaliação, porque você está fazendo uma redação, ok? Imagine se uma das etapas desse processo seletivo fosse o exame de DNA. E aí lá desce para esse indivíduo, por exemplo, Alzheimer, em que a pessoa sofre de esquecimento, ela vai esquecendo as coisas, ela poderia ir esquecendo as tarefas, podendo inclusive comprometer o indivíduo de tal forma que ele tivesse que ser aposentado muito no início. Então a empresa poderia não contratar o indivíduo porque ele tem propensão a alguma dessas doenças ou algum desses problemas ou outros que não foram citados aqui. Então hoje no Brasil é proibido a qualquer empresa, a qualquer órgão que você vá, né, fazer parte daquele grupo, ou seja, emprego, ou seja, qualquer outro tipo de instituição, um exame seu de DNA. Que o exame de DNA seja feito para que você possa ser inserido naquele grupo. Não. Mas você, se achar interessante, se ficar curioso, você sim pode pedir esse estudo de caso. Ah, eu gostaria de saber, puxa, eu soube que um avô meu teve mal de Parkinson, será que eu vou desenvolver o mal de Parkinson? Aí você vai lá, pede uma bateria, né? Eu quero saber logo, rastreia as minhas características, mas dá uma olhadinha com detalhes na questão do Parkinson, porque meu avô teve. Sim, você pode fazer isso. Existem empresas que trabalham com isso. Células-tronco. O advento das células-tronco, que é mais um ramo da engenharia genética, também vem para auxiliar a gente na cura de uma série de situações. Eu já vejo aqui o finalzinho, né? Depois vamos para o início da historinha. Então, ó,
a questão da diabetes, comprometimentos no cordão nervoso da medula espinhal, que é a medula que está dentro da coluna vertebral, que é a medula nervosa. Então, o comprometimento que eu acabei de falar, né? Estávamos vendo em relação à identificação dele no exame de DNA, o mal de Parkinson, doenças cardíacas, osteoporose, artrite, transplante de medula, principalmente para indivíduos que têm doenças autoimunes ou ainda a questão da hemofilia, a questão da leucemia, ou ainda a questão da leucemia, ok? Então, o que seria o advento das células tronco? O tronco, quando você pensa nesse termo, tronco, te leva à questão do vegetal. E o vegetal, se você for imaginar o vegetal, a gente pensa o quê? Raízes, tronco, galhos, folhas, flores e frutos. Coloquei um vegetal mais evoluído, que tem todas as estruturas. De novo, raízes, tronco, galhos, folhas, frutos e flores. Quantas estruturas diferentes. A raiz tem uma estrutura, o tronco ou o caule tem outra, o galho já tem outra, a folha tem outra estrutura, a flor, o fruto, totalmente diferenciado um do outro, mesmo sendo do mesmo organismo, mesmo sendo o próprio indivíduo. Então, células-tronco, olha aqui, vê se não é uma coisa semelhante. Eu tenho várias estruturas, mesmo vindo o quê? Da mesma origem. Então, o que são as células-tronco? São células que têm a capacidade de se transformar em outra estrutura celular. Ela tem uma origem, mas ela é capaz de se transformar em outra estrutura celular. E tem dois tipos de célula-tronco fundamentais. Por que fundamentais? Porque eles já estão conseguindo fazer células-tronco de outras origens. Mas as fundamentais, e principalmente que mais ocorrem em concurso, são as embrionárias e as células-tronco adultas. Então, quando você utiliza a célula-tronco do embrião, como é que seria mais fácil de compreender? Inseminação no laboratório. Então, óvulo, espermatozoide, quando começar a formar esse embrião, muito no início, muito primitivo esse embrião, ele ainda nem se desenvolveu, não tem ainda sistema nervoso, seria só um aglomerado celular, como esse aqui, ó. Ele ainda não tem as estruturas dele, só multiplicou aquele primeiro momentozinho, você desmonta ele e começa tudo de novo, outros embriões, e dali você vai tirar as células que te interessam. E aí eu vejo aqui alguns termos ao longo dessa escala de células-tronco. O que significa o termo totipotente? Então, quanto mais aqui no topo eu tiver, maior a possibilidade dele se diferenciar, ou seja, de se transformar no maior volume de células possíveis, no maior volume em relação a tipos, não é volume e quantidade, ok? No maior volume em relação a tipos, porque eu estou sempre aqui afirmando a questão de que a célula-tronco tem a capacidade de se transformar em outros tipos celulares, correto? Então, o maior volume está relacionado à maior quantidade de tipos celulares. Ok. Então, as totipotentes, não tem nada antes dela, ó. Seria embrionária mesmo. Ela tem a capacidade de se transformar em todos os tipos. Aí, daqui, esse embrião vai se desenvolvendo, chega no estágio que já são as pluripotentes. Eu já tirei esse miolinho do embrião. E aí, esse miolinho vai dar origem aos principais tecidos, ó. Então, pluripotente, eu vou dar origem já aos tecidos. Aí, qual a diferença dessa totipotente para pluripotente? Não é tudo igual? Não. Aqui eu tenho a totipotente, que é um aglomerado de células embrionárias. Então, se eu tiver aqui, vamos criar uma quantidade. Se aqui dentro tiver 10 células, eu separo essas 10 e transformo cada uma delas numa dessas aqui. Olha que legal. Então, eu vou ter 10 vezes esse gráfico. Então, a totipotente, cada uma dessas que eu separar, eu venho para cá. Ok? Então, 10 vezes o gráfico. Mas quando eu pego uma dessas... Aqui, eu já cheguei para o 1 aqui, né? Peguei uma só. Uma. Vou botar assim, uma. Daqui, eu não volto. Eu não posso mais separar isso aqui e começar tudo de novo. Não posso mais fazer isso. Então,
totipotente é a célula-tronco embrionária, em que eu posso separar todas essas células e começar tudo de novo, fica infinito. Eu sempre posso guardar uma dessa aqui, separar, deixar multiplicar, separar, infinito. Já na pluripotente eu já começo a diferenciação. Quem já viu embriologia consegue perceber que aqui está na fase de blastocisto. Blastocisto, ok? Blástula. Só lembrando, quem já viu embriologia, os estágios embrionários, mórula, blástula, gástrula, neurula, organogênese. E aqui eu tenho a mórula e aqui a blástula. Quando eu tirar esse miolinho daqui, desse miolo do blastocisto, eu já começo a diferenciação. Ó, dá para visualizar que aqui é o tecido nervoso. Tecido nervoso. Aqui eu já consigo visualizar que é o tecido muscular. Aqui eu consigo visualizar que é o tecido ósseo. Então, oligopotente, eu tenho a possibilidade, porque eu tô aqui, parece uma chuva, né? Tá chovendo aqui. Mas, por exemplo, eu vou pegar essa última aqui. Essa oligopotente, ela vem seguindo, medula, correto? Só que lá no interior da medula, eu não tenho só um tipo de célula. Assim como no interior da matriz óssea, eu não tenho só um tipo de célula. Então, a oligopotente, ela vai dar origem a todas as células do sangue. A oligopotente, ela vai dar origem a todos os tipos de célula dos ossos. A oligopotente da fibra muscular, eu tenho aqui a questão do coração, mas poderia ter a questão dos músculos esqueléticos, dos vasos sanguíneos, que também são músculos. E por aí vai. Então, a grande questão é, a oligopotente, ela vai dar origem a todas as células daquele tecido. E a unipotente? A unipotente, ela vai dar origem só àquele tipo de célula. Então, daqui eu já sigo mesmo, ó, eu já defini que eu vou estar produzindo os glóbulos vermelhos. Unipotente, só se transforma em glóbulo vermelho. Não tem condição de se transformar em glóbulo branco, por exemplo. Ok? Então, eu tenho essa escala da totipotente, é a que consegue se diferenciar em todos os tipos, chegando até a unipotente. Ah, e as células tronco adulta? Elas são retiradas do nosso organismo. Tem algumas áreas do nosso organismo que ainda tem células que têm a capacidade de se transformar em outras. A medula óssea vermelha, que é a região que está dentro dos nossos ossos, ela tem a capacidade de produzir glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e fragmentos celulares, que são plaquetas. Então, ali eu tenho célula-tronco, porque de um grupo celular eu consigo produzir o quê? Alguns tipos de célula e fragmentos de célula. Então, nós temos as células-tronco, que se transformam em outra. E qual é a vantagem disso? Então, vamos lá. O indivíduo teve uma fratura. E ele está com comprometimento, essa estrutura óssea dele está com dificuldade de regeneração. Então você pega a célula-tronco e coloca ali naquele ambiente de regeneração. Imagina que ele precisasse, vamos criar um volume de 20 mil células para conseguir regenerar aquela fratura. Mas ele só consegue produzir 50 células. Como é que ele vai ter 20 mil se ele consegue produzir 50 células? Até ele chegar a 20 mil, como é que ele ia ficar imobilizado esse tempo todo? Porque nós estamos aí citando uma fratura em várias áreas daqueles ossos, daquela peça óssea, em várias áreas daquela peça óssea. Então faz o quê? Pega a célula-tronco, coloca ali naquele ambiente, as 20 mil, vai injetando, e aí ela vai identificar, olha para o lado, são células ósseas. Ela se transforma em célula óssea. E você tem a reconstituição. Pele. O indivíduo sofreu uma queimadura grave. Ele conseguiu o quê? Cicatrizar. Mas esteticamente não está agradando ele. Ele gostaria de ter a pele reconstituída. Então você pega as células-tronco, coloca na pele. Quando a célula-tronco identificar o ambiente, que são células epiteliais, ela vai se transformar em célula epitelial. Então essa célula, por exemplo, que está aqui, se eu colocar na pele, vai se transformar em célula epitelial. Ó, nesse nível aqui, ó, de oligopotente, né?
Desculpa, nesse nível aqui, pluripotente. Se eu pegar essa parte aqui da pluripotente, eu posso colocar na pele, eu posso colocar na parte nervosa, né? Dependendo da areazinha nervosa. Por quê? Porque ela tem essa capacidade maior. Então, as células tronco estão em estudo e estão aí para nos auxiliar a resolver uma série de situações, tais quais diabetes, lesão espinhal, Parkinson, doenças cardíacas, osteoporose, artrite, transplante de medula e outros que não foram citados aqui. Vamos então a uma questão. Os alimentos transgênicos, produtos que sofreram alteração genética com o objetivo de melhorar a qualidade, já ocupam prateleiras dos supermercados nos Estados Unidos e Canadá. Mas o consumidor não sabe disso. Não há lei que obrigue os fabricantes a informar que o produto sofreu alteração genética. No Brasil, onde também não há obrigação de alertar o consumidor, a multinacional Monsanto está tentando conseguir a autorização do Ministério da Ciência e Tecnologia para produzir soja transgênica no país. Os benefícios advindos de plantas transgênicas, porém, podem esconder riscos ainda não esclarecidos, pois os resultados das experiências podem ser imprevisíveis. Até o momento, o resultado mais trágico do uso de produtos transgênicos surgiu no Japão em 1989. 5.000 pessoas ficaram doentes, 1.500 se tornaram permanentemente inválidas e 37 morreram. Lembrando que esse fato, né, está relatado em 1998, do inválido fato dessas pessoas terem ficado doentes, outras inválidas e morreram, mas efetivamente nós temos que perceber que há uma sinalização aqui na questão de que não é identificado o alimento transgênico. E nós vimos ao longo da aula que a identificação no Brasil, sim, que é aquele símbolo T presente nas embalagens. Então, isso, à época, né, em 98, nós não tínhamos ainda essa legislação vigente. Já temos. Para a leitura do texto acima, pode-se concluir corretamente. Letra A. Toda planta transgênica produz substâncias altamente tóxicas ao ser humano. Toda planta transgênica, então o milho, do óleo de milho, a canola, girassol, que já está sendo vendido em larga escala? Não. Então, essa afirmação, quando ele afirma toda, então não teria exceção. Então, não são todas as plantas. Item B. Plantas transgênicas são aquelas cujos fenótipos se devem mais ao ambiente do que aos genes. Fenótipo é a manifestação da característica. Então, as plantas transgênicas são aquelas cujos fenótipos, ou seja, manifestação da característica, se devem mais ao ambiente do que os genes? Não. Se a planta é transgênica, ela recebeu o gene. Não tem a ver com o ambiente. C. Manipulações genéticas podem alterar o funcionamento dos genes naturais de um organismo. Quando aquela bactéria, lá no iniciozinho da nossa aula de DNA recombinante, ela passou a produzir insulina, ocorreu alteração no organismo dela? Sim, porque essa característica, insulina humana? Sim, porque essa característica não é dela. Então, a nossa resposta correta é a letra C. Mas vamos ver as outras opções para encontrar o erro. D. As técnicas de transferência de genes por engenharia genética são altamente seguras? O próprio texto já nos indica que muitos ficaram doentes, ficaram inválidos e alguns morreram. Então, altamente seguras não são. Contudo, por ser de 1998, hoje deve estar mais seguro, mas não necessariamente totalmente seguro. Letra E. Todas as plantas transgênicas são estéreis a partir da segunda geração mutante? Na realidade, não necessariamente a partir da segunda geração. Foi explicado ao longo da nossa aula que muitas são estéreis já na primeira geração. Quando ele afirma a partir da segunda geração, ele considera que só a partir da segunda geração isso pode ocorrer. Na realidade, sabemos que pode ocorrer antes. O efeito Angelina Jolie. Olha a atriz que eu tinha comentado, não citei, e aí temos ela na questão. O efeito Angelina Jolie nas startups de mapeamento genético. O que são startups? São as empresas que prestam esse serviço de mapeamento genético.
O sequenciamento genético que permitiu a atriz Angelina Jolie se livrar do risco de ter um câncer de mama começa a se popularizar no Brasil, graças a uma nova geração de startups. A atriz americana Angelina Jolie causou comoção mundial em maio ao anunciar que faria uma dupla mastectomia preventiva. O motivo era a probabilidade alta que teria de desenvolver câncer de mama. Ao realizar o mapeamento de seu genoma, a atriz identificou o gene causador do câncer, que vitimou sua mãe e uma tia, o que elevava em mais de 80% as chances de ter a doença. Assinale o conceito de biotecnologia definido de modo incorreto. Então, esse texto da Angelina Jolie foi só para informar em que nível está a aceitação, né, da questão do mapeamento genético e do exame de DNA. Nós percebemos no texto que o resultado foi que ela elevava em 80% de chances de ter a doença, não necessariamente 100%. Mas as opções estão relacionadas à biotecnologia, que é o outro nome de engenharia genética. Então vamos ver o que está incorreto? Letra A. A terapia gênica se entende pela transferência de material genético com o propósito de prevenir ou curar uma enfermidade qualquer. Letra B. Transgênico é um ser vivo que recebeu um gene de outra espécie. Letra C. A técnica de clonagem em larga escala na produção de alimentos não garante a variabilidade gênica. Letra D. A clonagem possibilita fazer uma cópia genética de um indivíduo diploide a partir da combinação de suas células haploides. Então, as opções ele quer incorreta. A terapia gênica entende-se pela transferência de material genético? Correto. Com o propósito de prevenir ou curar uma enfermidade qualquer? Sim. Esse é o propósito. Se você faz transferência com outros propósitos, mas o propósito inicial, o propósito das pesquisas sempre foi esse, prevenir ou curar doenças. B. Transgênico é um ser vivo que recebeu um gene de outra espécie? Correto. Transgênico, transferência de gene. C. A técnica de clonagem em larga escala na produção de alimentos não garante a variabilidade genética. Não garante, porque clone é uma cópia. Clone não é fecundação. Fecundação eu tenho encontro de material genético diferente que se combina e aí eu vou variar. Clone é uma cópia, então o indivíduo ele é geneticamente idêntico àquele que doou os genes, então não garante a variabilidade genética. Logo, a nossa resposta é a letra D. A clonagem possibilita fazer uma cópia genética de um indivíduo diploide a partir de combinação de células haploides. Combinação de células haploides é denominado fecundação e a clonagem não é uma fecundação. Ok? Então, a clonagem, você faz uma cópia. Ah, mas na clonagem, professora, a gente usa o óvulo. Apenas o óvulo é o gameta utilizado, a célula sexual utilizada. Você usa o óvulo, tira o núcleo dele, então nenhum material genético dele é utilizado, pega o núcleo de uma célula diploide, que tem o total das informações, e insere nesse óvulo. Por que é usado o óvulo e não o espermatozoide? Porque o óvulo tem potencial embrionário. O óvulo é N. Você descarta esse núcleo N. Ele recebe o núcleo 2N. Quando ele recebe esse núcleo 2N, ele se comporta como se tivesse sido fecundado. Se tivesse, ou seja, ele era N, passou a ser 2N. Mas ele não passou a ser 2N porque recebeu o material do espermatozoide. Ele passou a ser 2N porque o núcleo dele foi descartado e foi inserido um núcleo total 2N, que será do indivíduo que vai ser copiado. Então, a clonagem possibilita fazer uma cópia genética de um indivíduo diploide, até aqui correto. Mas a partir da combinação de suas células haploides? Não. Combinação de células haploides é denominado o quê? Fecundação. E a clonagem não é fecundação. Então, fechamos a nossa aula de hoje de engenharia genética e estaremos juntos em breve. Fiquem bem.